Eu acredito que essa moeda ela pode dar um salto aí de pelo menos umas 10 vezes dentro desse ciclo de alta, e é por isso que eu estou acompanhando ela de perto e estou fazendo aí o acúmulo de algumas posições. A gente vai falar mais uma vez aí sobre a Artifact. Vou deixar aqui o link do primeiro vídeo que a gente soltou explicando um pouquinho a respeito desse projeto. O movimento de mercado dela agora está extremamente interessante, uma vez que ela recentemente ali bateu cerca de $1,70, faz uma certa consolidação do preço, e eu acredito que a gente pode ver saltos exponenciais acontecendo aí em breve em cima deste token. Vou trazer tudo isso aqui no vídeo de hoje, inclusive falar a respeito, na verdade, da minha projeção de preço para esse ativo especificamente. Mas antes, é claro, de entregar todo esse conteúdo, primeiramente eu vou deixar aqui a nossa advertência de responsabilidade, de dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Então, alguns detalhes importantes a respeito desse projeto. A primeira coisa é principalmente o movimento de bull market, sobretudo para ativos mais novos, né? A Artifact, que mostrar aqui para vocês, em termos de tempo, ela entra no mercado aí ali a partir do dia 20, final de dezembro do ano passado, 2023. Então a gente tem um ativo que está mais ou menos aí um ano dentro do mercado. Em termos de inflação, o supply total desses tokens é 25 milhões. Atualmente nós temos aí cerca de 19,48 milhões de tokens no circulante. Um detalhe aqui extremamente importante sobre a questão do supply é que 10% desse circulante, perdão, da oferta total, ela será queimada ao longo do tempo. E agora, no final de dezembro, nós teremos mais uma parte queima. A gente teve queima em março, a gente teve queima em abril, e agora uma parte significativa desses 10% dos tokens também estará sendo queimada, o que obviamente pode impactar no preço. Uma outra coisa, quando a gente olha pela a questão da distribuição dos tokens, né, sobretudo os tokens que foram vendidos em pré-vendas, ou seja, a galera que comprou antes do ativo ser lançado para o mercado, né, esse token, ou perdão, essas frações que seriam distribuídas ali para esses investidores especificamente, também já aconteceu, ou seja, nós não veremos uma pressão vendedora, por assim dizer, tão severa em cima de um ativo como esse. Vou até mostrar aqui para vocês a questão do próprio vesting. E olha só, em termos de desbloqueio, deixa eu mudar aqui para o chart. Em termos de desbloqueio ou de inflação, nós já estamos aí literalmente na parte final desta curva. E aí, sobretudo, quem normalmente causa a maior pressão vendedora, que é a galera dos pre-sale, essa galera já recebeu basicamente quase tudo que tinha que receber. E digamos que o impacto da circulação entra agora em números relativamente baixos, né? E a gente tem ali mais ou menos até abril do ano que vem, basicamente todos os tokens no circulante. E temos aí essa parte da questão das queimas que que acaba trazendo a oportunidade em termos de pressão do token, porque se você está tendo um supply que é queimado, normalmente você vai ter menos tokens no circulante. Com menos tokens no circulante, você tem a chance, obviamente, de ver um price impact mais positivo, ou seja, da ação do preço subindo. Então nós temos um ativo que vai ter queima aí de supply de circulante. Nós temos um ativo que tem um market cap relativamente barato, são 26 milhões de dólares em termos de market cap. Acredito que esse ativo ele tem a chance de passar dos 350 milhões e a gente vai fazer essa projeção aqui. Mas antes de fazermos a projeção do preço, especificamente aqui para a arte, vamos olhar aqui o cenário de curto prazo. Percebamos o seguinte, tá? Durante muito tempo, olhando aqui pelo gráfico de 4 horas, nós vimos de fato uma acumulação desse ativo, que obviamente foi quebrada essa faixa de acumulação, e o ativo ele conseguiu realmente ter uma estourada aí em termos de movimentação do preço muito significativa. E se a gente olhar, nem vou considerar do fundo ao topo, mas dessa correção até o último topo, o ativo chegou a subir 3 vezes, 300%, e faz neste momento uma correção de preço que vai entregando 22%, já chegou a entregar 34%, né, em termos do último topo. Estamos vendo uma consolidação desses preços. Eu acredito que, aí removendo aqui todos os desenhos, colocando aqui especificamente deste movimento aqui de fundo, aqui vamos considerar aqui como um novo fundo, e aqui sim, necessariamente
Acredito, tá, que aqui seja de fato uma área interessante para compra, porque a correção já chegou a tocar em 50% em FIBO em relação à última consolidação de fundo. Então toda essa área aqui é uma área de potencial suporte e obviamente uma área de oportunidade de compra. Se a gente for, por exemplo, cogitar um novo movimento somente em cima de um bastão como esse, por exemplo, que a gente viu aqui se formando do movimento de disparada desse preço que sai ali de quase 40 centavos e vai bater $1,75, se a gente for pelo menos traçar daqui do momento onde ela pega na 50% e traçar como um alvo, a gente estaria vendo aqui um ativo chegando à média ali de quase $4,20, $4,30. Contudo, isso aqui seria para um cenário mais curto. Se a gente expandir esse gráfico, por exemplo, para o gráfico semanal, e é um ativo relativamente barato, com um projeto muito interessante, aí é por isso que eu digo que você tem que assistir o primeiro vídeo, né, porque a gente fala um pouquinho mais sobre a questão do roteiro, e o roteiro foi uma das coisas que mais me chamou, o roadmap, uma das coisas que mais me chamou a atenção para esse projeto, porque aqui no roadmap da Artifact, eles têm como projeto colocar esse game dentro de consoles como PlayStation e Xbox. Isso para mim realmente é muito interessante, principalmente no quesito de adesão e demanda, obviamente, sobre o próprio token em termos de usuários. Bom, voltando aqui para o gráfico, né, a gente está vendo de fato um movimento de correção e um movimento de reversão do mercado. E eu sempre gosto de utilizar a ferramenta aqui de FIBO. Em comparação ao topo, eu vou desconsiderar este topo aqui anterior, que é o topo de lançamento. Então, desde quando ela corrige pós-lançamento, cria de fato um topo e então consolida uma região de fundo, temos quebra dessa estrutura, a ação do preço do ativo chega a tocar na região de 618, não consegue superar ou se comportar acima disso e está consolidando aqui na região de 50%. Acredito que de fato faremos aqui pelo semanal um movimento de consolidação acima de $1,30 pelo menos, para iniciarmos um novo movimento de expansão e aí de fato para quebrar até então o que podemos considerar como o topo histórico pós o lançamento, tá? Pós o lançamento. E aí seria aqui próximo da área de $2,31, quebrado isso aqui, ela começa de fato então o seu movimento de expansividade. Só que um detalhe quanto é que esse ativo ele pode chegar em termos de valorização? A gente tem um pouco de inflação para entrar no mercado, né? Uma inflação relativamente pequena. E aí eu vou pegar aqui os dados de mercado dela para mostrar para vocês. Percebam o seguinte, nós temos um total de aproximadamente 19,48 milhões. Vamos aqui aumentar esse supply para 20 milhões, deixar um número redondo para 20 milhões. Como a gente tem 10% dos tokens que serão queimados, né? Ou seja, de um circulante de 25 milhões, nós temos ali aproximadamente exatos 2 milhões e meio que serão queimados, pelo menos 2 milhões e meio. Então, a gente vai aumentar aqui esse supply para 20 milhões, né, porque até abril, né, e a gente, para os próximos meses, depois vai sair fazendo novos parâmetros. Mas vamos aumentar aqui para 20 milhões a inflação do token. Dito isso, a gente vai pegar aqui, então, a projeção que eu faço hoje de 350 milhões de dólares para o valor de mercado dela. 350 milhões de dólares divididos, então, pelo número de tokens no circulante, que nesse caso seriam aí os 20 milhões de tokens que a gente pode ver aqui dentro da circulação num período curto de tempo. Tá? Atualmente em $1,37, a gente pode ver esse ativo aí chegando a cerca de $17,50. Mas vamos cogitar um movimento até abril. Então, nesse caso, a gente também considera ali quase que todo o circulante possível, né? Nesse caso, os 22 milhões de dólares, perdão, os 22 milhões e meio de tokens em circulação. 22 milhões, 500 mil tokens, perdão, primeiro vai o market cap, cogitando aqui 350 milhões de dólares em termos de valor de mercado, 350 milhões de dólares divididos então aí pelos 22 milhões e meio de tokens. Agora que a gente divide, poderíamos ver esse preço, né, chegando a $15,55, o que daria em média aí cerca de 12 a 13 vezes, ou de 12 a quase 15 vezes, a depender, né, do circulante, em cima dos valores atuais, que é de $1,37. E eu vou ser muito sincero, para um game com
pelo menos o roadmap e a estrutura que está sendo criada, cogitar 350 milhões aqui pode ser algo relativamente barato, porque se esse ativo faz movimentos como Axie Infinity fez aqui, já seria uma coisa absurda em termos de comparação. A Axie Infinity hoje tem um market cap de 1,3 bilhões de dólares. 1,3 bilhões de dólares. Só que a Axie Infinity hoje está valendo 8 dólares e 55 centavos. O topo histórico da Axie Infinity foi de 159 dólares. É lógico que a questão também do número de tokens circulante era outra e tal, teve inflação depois disso. Mas cogitemos aqui que ao invés de chegar a 20, 30, 40 bilhões de dólares em termos de market cap, a gente visse, por exemplo, a Arte, né, o token Arte, o projeto em si, em vez de chegar a 350 milhões de dólares, batendo, por exemplo, um market cap de aproximadamente aí 2,5 bilhões de dólares. Nós estamos falando de um ativo que pode sair, aí eu não estou dizendo, aqui já é um cenário mais difícil, mas não é impossível, principalmente porque o mercado de games começa a ficar mais agitado. Eu mostro aqui para vocês, por exemplo, no Artemis. Pega aqui a ferramenta do Artemis e perceba o seguinte, eu falei também isso no outro vídeo, tá? Vamos aqui para uma correlação bem simples. Quando a gente olha pelo período dos últimos 30 dias, né, e a gente está considerando basicamente aí metade de novembro para frente, o setor de game subiu 68,5%. Nos últimos 30 dias, o setor de game subiu 68,5%. Vamos pegar aqui então o último mês da Artifact. A gente está vendo um ativo aqui que subiu dentro de 30 dias cerca de 160%. Então perceba, ela é um ativo que está um pouco mais atrativo do que o próprio mercado dela. O mercado, enquanto sobe um determinado percentual, ela está fazendo aí quase que 3 vezes o próprio valor do mercado. Então, essa descorrelação para mim é muito interessante. Então, vamos somente cogitar que o setor de game consiga crescer, por exemplo, dentro desse ciclo, cerca de 500% em um determinado período. Pode ser que a gente veja efetivamente esse ativo fazendo uma correlação de 5 vezes, fazendo 2.500% em cima, já seria algo extraordinário, né? Mas, por exemplo, será que esse ativo teria chance de sair de 1,36 dólar para, por exemplo, chegar a 100 dólares, né, batendo 2 bilhões e meio de market cap? Isso considerando o supply de 22 milhões e meio de tokens no circulante? Isso pode acontecer. Agora, lógico que isso aí também tem uma questão de oportunidade do mercado, desempenho do próprio ativo, desempenho da demanda da própria comunidade acontecendo e, é claro, a entrega desse roteiro, desse roadmap aí do projeto na prática. Mas eu diria para ficarem atentos, é um projetinho que eu estou fazendo aí algumas acumulações dos tokens, não é uma acumulação pesada que eu estou fazendo, né? Estou entrando pesadamente aí, mas eu tenho mordido pequenas frações para deixar rodar, até porque eu não estou exposto no setor de games, e aí um dos ativos que eu achei interessante para fazer pequenas exposições no setor de game foi o Arte. Fica aí então a minha análise para vocês, e se você tiver alguma indicação, principalmente do setor de games ou ativos correlatos que valeria a pena a gente dar uma estudada, vou pedir para que você deixe aqui através dos comentários para que a gente possa também fazer a análise junto com vocês, lembrando que todos os dias às 8 horas da manhã nós estamos ao vivo aqui no canal, então você pode aí chegar junto com a gente, mandar sua dúvida, trazer aí os tokens que você quer que a gente analise, que a gente vai trazer esses ativos aqui para vocês. Tamo junto, é só o começo. Eu vou deixar agora a indicação de 2 vídeos para vocês assistirem também aí do nosso canal. Conta comigo, um forte abraço e detalhe, se você quiser copiar as nossas operações, os ativos que a gente está se posicionando e até a nossa carteira, Censuscript, né, valor ainda antigo, a gente vai mudar esse valor a partir de janeiro, então se você quiser assinar com o valor antigo, né, R$ 97,90 todo mês, né, Censuscript, é só escanear esse QR Code ou no link que está aqui na descrição. Deus abençoe e multiplique sobre a sua vida, tamo junto, é só o começo, fico por aqui, beijos, tchau.